Olá, irmãos, a paz do Papai do Céu e do Messias, nosso Rei, a saber, o primeiro filho da criação, que está à direita do Pai Todo-Poderoso. Irmãos, hoje eu estou iniciando um vídeo com a palavra do nosso irmão profeta Jeremias, que é um dos 24 anciões que veio aqui ao mundo para exatamente despertar os irmãos que até então vinham sendo enganados por religiões, por ídolos, por deuses estranhos, por líderes religiosos. Esse irmão profeta Jeremias, embora ele tenha deixado a mensagem que o Pai enviou por intermédio dele a todos os povos, nações e línguas, sendo que exatamente onde ele ia na ocasião, no Oriente, onde a população da época habitava no Oriente, ele ia exatamente na cidade onde foi construído o templo de pedra, onde faziam-se altares para sacrificar a ídolos, a demônios, templo de pedra para idolatria, blasfemar o nome do Pai, blasfemar as obras que o Pai fez, que são boas. E assim os demônios fazem até hoje nos templos religiosos, onde eles que estão ali para receber adorações de pessoas através dos seus nomes, seus rituais, suas campanhas, seus votos, as chamadas liturgias que acontecem nesses lugares. Irmãos, iniciando Jeremias, capítulo 2, do versos 26 ao 29. Nosso irmão profeta, a palavra do nosso irmão falada a palavra do nosso Pai do Céu falada através do nosso irmão profeta, que foi um dos 24 anciões que veio aqui antes do Messias, antes da vinda do Messias. E a palavra do Pai diz: como se envergonha um ladrão quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, passarão vergonha todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas, em vez de virarem o rosto para o meu lado. Mas, no tempo da angústia dizem: levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os seus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem e te livrem no tempo da tua angústia, se é que podem, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendes comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Altíssimo. Então, nosso Pai aqui, com ira, exatamente da idolatria a ídolos de madeira, ídolos de pedras, que até os dias de hoje as pessoas idolatram. Isso aborrece nosso Pai. E ele fala exatamente que esses passam vergonhas, que exatamente não aqueles que são enganados, muitos são enganados, infelizmente. Uma coisa é a pessoa, quando eu falo, meus irmãos, muitas das vezes sobre, por exemplo, dízimo, oferta, sacrifícios, campanhas, essas coisas, votos, são obras da lei de morte, da lei de Moisés. Por exemplo, eu falo: quem segue essas leis vai para o lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, analisem. Eu falo isso para que vocês que estão me escutando, vocês que escutam dos irmãos, vocês sabem
Vocês sabem que a lei, as centenas de leis de Moisés são leis de morte, leis de maldição, e vocês continuam, aí seria melhor vocês não terem ouvido isso, do que ouvirem a verdade e continuar no erro. Agora, muitas pessoas estão sendo enganadas, infelizmente, muitas pessoas estão lá dentro sendo enganadas e pensam que estão servindo o Pai. Muitos por falta de conhecimento, muitos porque trabalha o dia todo, quando chega a noite vai para o templo, pega os seus bens e dá entrega tudo na mão do pastor, pensa até que está servindo a obra do Pai, mas não, irmão. Se tirar um tempo para poder ler as Escrituras, poder de fato buscar conhecer, tenho certeza que o Pai, o Messias, ele vai, através do Espírito, ele vai levar a mensagem certa. A pessoa vai ser livre. Como muitos irmãos têm se libertado desse sistema religioso, com isso eu fico muito feliz. Que a dia, ainda são muitos templos, muitas religiões, mas muitas das vezes eu passo em muitos templos aí, vou vendo que as religiões estão, as igrejas construídas por mãos humanas estão vazias, mas ainda assim é milhares de religiões, tem muita gente lá dentro, a maioria sendo enganada. E o pior é esses, meus irmãos, o pior de todos, que o Messias mesmo disse, haverá juízo muito mais severo para esses, que são os reis, os príncipes, os sacerdotes e os profetas. É que está falando dos filhos de Israel, na ocasião, como eu disse, onde foi construído o templo de pedra, que depois esparramou por todo mundo. Hoje tem um monte de templo de pedra, templos construídos por mãos humanas, espalhados em todo mundo, mas veio de lá, meus irmãos. Esse de lá esparramou o mal sobre todo mundo, lá dos filhos de Israel. Por isso que era aquele lugar que os profetas iam madrugando para anunciar aquele povo na porta do templo de Salomão, para as pessoas saírem. Assim como o Messias fazia. O Messias até hoje, ele chama as ovelhas dele para fora. É sempre assim, o Messias entra pela porta, chama as ovelhas dele pelo nome para fora. As ovelhas que são dele saem para fora. E o Messias vai adiante das ovelhas. E as ovelhas o seguem. As ovelhas dele reconhecem a voz do pastor, que é o Messias. Seguem, e há um rebanho e um pastor. E esse um rebanho, meus irmãos, e esse um pastor são exatamente o rebanho que é fora dos apriscos, fora das religiões, fora da idolatria, a demônios, a ídolos, a imagens esculpidas. Nosso Pai aborrece tudo isso. Para amar de verdade, meus irmãos, o Pai que está no céu, e o Messias, que sempre esteve à direita do Pai e tudo criou com o Pai, a palavra da vida, o único que nos justifica dos nossos pecados diante do Pai, pois ele veio aqui sendo ele perfeito, e ele mesmo entregou a nós, meus irmãos, a carne e o sangue dele, para que nós tenhamos vida em nós mesmos. Então, essa passagem é muito importante. Isaías 2, verso 26 a 29. Como se envergonha o ladrão quando é pego, assim os filhos de Israel passará vergonha. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas passarão vergonha todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: Tu és meu pai, e a pedra: Tu me geraste. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas, em vez de virarem o rosto para o meu lado. Mas no tempo da angústia dizem: Levanta-te e livra-nos. Pai diz assim: Onde, pois, estão os teus deuses, que para ti mesmo fizeste? Eles que se levantem e te livrem.
no tempo da tua angústia, se é que podem. Porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Altíssimo, o nosso Pai. Então, meus irmãos, vocês que estão aí recebendo esse vídeo, às vezes algum irmão te despertou para que você assista esse vídeo, assista a palavra do nosso Pai, ouça. É isso que o Pai pede, o Pai que está no céu. Ele nos pede isso, o Altíssimo. Abandonar toda essa idolatria, esses ídolos, templos religiosos. É isso que o Pai quer para os seus filhos. Eu deixei aqui um comentário. Eu passei meu entendimento aqui adiante para os irmãos. Então a luz resplandece. Entendimento para poder dar para que os irmãos compreendam essa passagem muito importante nas Escrituras, que foi enviada do nosso Pai pelo nosso irmão profeta Jeremias. E eu já li a passagem com vocês e agora eu vou dar um entendimento para que os irmãos possam compreender. Todos que idolatram deuses de madeira, pedra, ouro, prata, bronze esculpidos serão envergonhados. Os ídolos de religiões são abominações contra o Pai do céu. Imagens e esculturas que não podem ver, nem falar, nem ouvir, e necessitam de quem os carregue. Todos os pastores, guias, etc., do povo serão envergonhados. Eles roubam o povo, exploram, por isso, juntos com seus reis, serão envergonhados. Pois deixaram de honrar o Pai do céu que nos deu a vida e passaram a honrar demônios, ídolos, deuses estranhos. O dia do Pai do céu está vindo, e nenhum dos deuses existentes poderá livrar aqueles que os idolatram. Serão todos envergonhados. O dia do nosso Pai, meus irmãos, está chegando. E aqueles deuses que não são deuses, ídolos que não são ídolos, e aqueles que os idolatram, que os põem as esperanças em demônios, serão envergonhados no dia do nosso Pai, que está chegando. O dia da vinda do Messias verá com juízo sobre todos os moradores da terra, sobre todos os moradores desse mundo. Irmãos, continuando ainda a passagem do livro do nosso irmão profeta Jeremias. Jeremias 4, do verso 5 ao 9. Nosso irmão escreveu aqui pra gente desta forma: Anunciai em Judá e em Jerusalém, fazei ouvir e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Levantai a bandeira rumo a Sião, fugi e não fiqueis parado, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações se pôs a caminho para Sião. Ele já partiu, já deixou seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingi-vos, pois, de cilício, levantai e uivai, porque a ira ardente do Criador não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Criador, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefados. Então, meus irmãos, aqui é o dia do nosso Pai, está por vir, está chegando. E nosso irmão profeta deixou essa mensagem para que nós tenhamos conhecimento hoje. Saibamos que assim será o dia do nosso Pai. Os reis desse mundo, os seus líderes religiosos,
pastores, padres, sacerdotes, são muitos líderes religiosos no mundo, serão envergonhados junto com os seus reis, vamos dizer, seus presidentes, seus líderes de nações. Os falsos profetas do povo, que engana muitos por ganância, por avareza, e eles ficarão estupefados com a presença do nosso Pai, no dia do nosso Pai. Eu deixei o entendimento dessa passagem, meus irmãos, para passar o entendimento, repartir o entendimento com vocês. A luz resplandece. E o entendimento que eu deixei é o seguinte, meus irmãos: entendimento espiritual. Anunciai a todas as cidades existentes. Ao tocar da trombeta, não fiquem parados. Fujam das grandes cidades, pois o Pai nos deu um leão que está a caminho de Sião. Todas as cidades do mundo serão destruídas e ficarão sem habitantes. O dia do Criador se aproxima, com a ardente ira do Criador, pois o Pai do céu tem contenda contra os reis e príncipes deste mundo, e ira dos sacerdotes, pastores, padres, guias, etc., e seus falsos profetas que fazem o povo do Criador errar. Aquilo, né, meus irmãos? Enganadores do povo.